Vou fazer uma revisão, a lista de exercícios com vocês. Vou falar sobre, sobre as atividades desse módulo 2, tá? Primeiro eu vou falar isso. O tema do módulo 2 é os tipos de sistemas de informação que a gente que tem, que seria o capítulo 4 da apostila, esses tipos de sistemas de informação, capítulo 4, certo? Que tem como objetivo identificar os tipos básicos de sistema de informação, descrever quem usa e como eles são usados, identificar os tipos, os tipos de benefícios que eles apresentam. Então, assim, é bem tranquilo o assunto. Em termos de atividade, vocês vão ter uma lista de exercício, igual ao do módulo 1 presencial. Então, vocês vão ter uma lista de exercício, estilo do módulo 1 também, que vai ser 10 pontos, com 10 questões, como o módulo 1. Só que nesse módulo 2, o que vai ter diferente? Vocês vão fazer uma lista, vocês vão ter uma atividade virtual, certo? Essa atividade virtual aí vocês gravarem um podcast, que pode ter 5 pessoas, vocês podem fazer ele em grupo, tá? Então, de 3 e no mínimo 3 minutos e 10 e no máximo 10 minutos. Esse podcast pode ser até um vídeo aí que vocês gravarem no, áudio, no WhatsApp, enviar para outra pessoa do grupo ali, ou várias pessoas do grupo, pode ser um integrante só, pode ser várias pessoas gravarem e vocês juntarem esse áudio, certo? E vocês vão colocar no corpo do envio, pode ser só um integrante do grupo enviar trabalho, mas coloque os membros do grupo no corpo ali da mensagem do envio. Vai valer 15 pontos, lembrando, é máximo 5 pessoas. Pode ser de uma, duas, três, quatro, tá certo? Então, tranquilo em relação a essa atividade? Tranquilo. Tranquilo? Eu gosto muito dessa atividade, por exemplo, poderia pedir um resumo de um capítulo, mas vocês explicando, vocês vão estar aprendendo o conteúdo. Concordam comigo? Sim. Beleza? Então, assim, aí eu pensei essa forma diferente, até colocando uma atividade nova, com um estilo novo para vocês, até para como vocês vão trabalhar no curso de licenciatura, tem que avaliar é avaliar de diferentes formas, e essa é um tipo de avaliação diferente, né, pessoal? Mas, professor, esse podcast explicando a matéria Aí, do explicando, capítulo? isso, explicando a matéria, entendeu? Aqui, ó, criar um podcast no máximo de um dos tipos de sistema de informação estudado no módulo 2, tá? Certo, Certinho? Então, certinho. assim, aí qualquer dúvida que vocês tiverem nos nossos próximos encontros, vocês já tiram em relação a essa atividade, certo? Em relação a resolução da lista de exercício, eu marquei na minha apostila aqui, até para vocês verem que eu fui pegando assuntos que estavam em sequência, certo? Vou partir para a partir da revisão daquela lista de exercícios para vocês, tá? Então, aqui eu tenho a lista de exercícios, vou até enviar para os tutores para eles fazerem a correção. Então, dado, eu fui até na apostila marcando, dado, ó, dados são compostos por fatos básicos. Professor, se você colocar essa questão aberta, precisa ser da forma que está escrito no livro? Não precisa, só explicar. Dado seria, por exemplo, um fato básico, como, por exemplo, um número, nome de uma pessoa, então, por exemplo, caracteres alfanuméricos, colocado em um arquivo, sem definir nada. Agora, informação é um conjunto de dados organizados, já com a informação já adicional, por exemplo, o número de horas trabalhadas, certo, pessoal? Então, isso aí, dado informação e conhecimento, em sistema de informação, é interessante, que é o ponto principal. O conhecimento é o que a gente aplica, concordam comigo? Que é com base, o conhecimento a gente adquire com base nas informações que a gente vai tendo, certo? Então, dado fatos brutos, sem
como eu digo assim para vocês, sem significado algum. Por exemplo, assim, não tem aqui, você não vai ter. Você tem só aquelas informações. Por exemplo, se eu pegasse, por exemplo, um dado, se fosse só informações lá, um número contendo. E esse número, informação, poderia ser o peso de cada um de vocês. Ou esse número poderia ser o CPF de cada um de vocês, certo? Então é um dado. Agora, informação, por exemplo, com informação aqui, por exemplo, esse dado se fosse peso, eu saberia que, por exemplo, o IMC médio dos alunos do curso, por exemplo, de licenciatura em computação da turma de fundamentos de sistema de informação. Entendeu? Isso é uma informação, tá? Pessoal, tranquilo aí? Pessoal, feedback. Senão o professor pensa que a informação caiu. Sistema de informação é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir um objetivo. Então, os elementos podem relacionar entre si ou não, tá certo? E esse sistema tem o quê? Entrada, mecanismo de processamento, saída, realimentação, certo? Que são características de um sistema de informação. Que é a entrada, o mecanismo de processamento, ou qual o objetivo que ele está indo, a saída e essa realimentação nele, tá certo? Todos acertaram essa questão? Facinha, né? Isso daí foi tranquilo. Localização na apostila, em sequência. Só coloquei aqui, certo? Informação, sistema, tranquilaço. Aí, essa outra questão aqui, que foi os tipos de sistema, lá, características de sistemas, de sistema de informação. Tinha um erro lá nessa apostila aqui, quando eu apresentei para vocês, desse adaptativo aqui, que não é adaptativo, e sim permanente. Certo, pessoal? Então, aqui tem, ó, questão 2. Sistemas podem ser classificados segundo diversas dimensões. Lembrando que essas classificações aí são de acordo com o autor e com os autores que esse autor dessa apostila fez revisão, que pode ter características totalmente diferentes. Essa foi uma classificação do autor, tá certo? Diferencia essas características. Simples, tem poucos elementos. Complexo, já tem muitos elementos e eles são relacionados e interrelacionados. Tem aberto e fechado. Esse conceito aí, aberto, interage com o ambiente. Fechado, não interage com o ambiente. Estável. Sofre poucas mudanças ao longo do tempo. Dinâmico. Já sofre mudanças rápidas e constantes ao longo do tempo. Adaptativo. Pode mudar em resposta às mudanças do ambiente. Não adaptativo. Não muda em resposta nenhuma do ambiente. Tem o permanente, lá que está errado. Existe por um período de tempo relativamente longo. E temporários não pode mudar as respostas às mudanças do ambiente temporário, certo? Aqui define o que é um sistema de informação. O sistema de informação consiste nos componentes que dão suporte à tomada de decisão e ao controle, auxiliam a análise, a visualização e a criação de produtos. Mostrei, por exemplo, que tem vários tipos de sistemas de informação e não precisa necessariamente esse sistema de computação ser baseado no computador. Aí eu até expliquei para vocês na última aula, sistemas de informação baseado no computador, que ele pega todo esse processamento, tá? Então, vocês como profissionais da computação, vão estar aptos a criarem sistema de informação. Então, até nesse trabalho, nessa disciplina, até o último módulo lá, eu peço para vocês criarem um sistema de informação, seja só com as telas, explicando a funcionalidade dele. Só um rascunho desse sistema, não sim uma implementação na prática, mas uma prototipação das telas desse sistema de informação, tá? Então aqui, novamente, a gente está falando de dado, informação e conhecimento, que eu perdi, diferenciei dado, informação e conhecimento. Dado, fluxo de dados brutos que representam eventos como transações comerciais. Informações, conjunto de dados significativos e úteis a seres humanos em processos como o de tomada de decisões. Conhecimento, conjunto de ferramentas conceituais e categorias usadas pelos seres humanos para criar, colecionar, armazenar e compartilhar a informação. E a última questão do capítulo 1, quais são os objetivos empresariais? Essa foi a última questão, a 4.
Quais são os objetivos empresariais dos sistemas de informação? Então, isso aqui já foi do capítulo 2. Os principais objetivos dos sistemas de informação são excelência operacional, você ter o melhor resultado, melhor lucratividade para alcançar níveis de eficiência e produtividade. Você tem criar novos produtos, serviços e modelo de negócio, por exemplo, utilizar essa tecnologia de informação para criar novos produtos, serviços e modelos de negócio, por exemplo, modelo de negócio, que foram criados, por exemplo, nessa época de pandemia. Vários modelos de negócio foram criados nesse momento, não foram? Porque o ambiente, o mercado mudou. Concordam comigo, pessoal? Hein, pessoal? Certo? Então, sistemas também que podem ajudar o relacionamento mais estreito com os clientes e fornecedores. Isso vai tornar os clientes mais fiéis e com isso você vai conseguir uma maior lucratividade, um maior número de vendas, certo? Isso a gente, não sei se teve alguém que falou, por exemplo, os apps hoje que a gente coloca de todas essas lojas de varejo aí, de eletrodoméstico, Magazine Luiza, farmácia, estão sempre tentando fazer o quê? Que a gente baixa o app deles, ou até mesmo hoje a forma de pedir comidas pelos iFood da vida aí, dá o cupom de relacionamento, desconto para quem compra no app. Isso é o quê? É estreitando os laços de relacionamento entre os clientes, certo? Que é extremamente importante. Melhor tomada de decisão, isso já é o que? Já seria sistemas de informação que já vai ajudar os gestores da informação da empresa a tomarem essas decisões para utilizando o que? Gráficos, apresentação de resultados em gráficos, mais visuais, para que o gerente ele tenha essa melhor tomada de decisão, certo? Vantagens competitivas, que aí hoje, se não otimizar os processos, as empresas hoje, elas não vão conseguir fixar no mercado, melhorar. Então, essas vantagens sobre os concorrentes fazem com que as empresas, tendo bons sistemas de informação, faz com que as empresas estreitem o relacionamento com o cliente, tomem melhor decisão, obtenham maior lucro, criem novos produtos, mudem o modelo de mercado, ganhem novos nichos de mercado. Então, tudo isso aí facilita muito para se melhora muito em termos de competitividade dessa empresa, se ela tem um bom sistema ou, por exemplo, um grande sistema, né, na realidade, um grande sistema para que os gestores tomem decisão, tá? E sobrevivência, como eu falei para vocês, que precisa investir nesse sistema, torna fundamental para as empresas, ainda mais pelo nível grande de concorrência que a gente tem hoje. Hoje, antigamente, uma empresa, uma loja uma lojinha de roupa numa cidade, a concorrência que ela tinha era só com as outras lojinhas na cidade. Hoje, a concorrência dessas empresas, elas são global. Você pede hoje roupa de qualquer lugar do mundo aí, e chega na sua casa ou de qualquer lugar do país. Falei do mundo aí até para expandir essa questão de globalização. Então, essa lojinha local lá, ela tem que ter um diferencial. Fidelização com o cliente, relacionamento, certo? Para que ela mantenha seu nicho de mercado, senão elas vão acabar. Certo, pessoal? Tranquilo, pessoal? Minha internet não caiu, não? Professor, Oi. só um pedido. Tem como clicar nesse lado direito para essa barra lateral subir para ficar maior para a gente ler, por favor? Tem. Dá um controle aqui. Melhorou? Melhorou? Oi? Melhorou? Oi?
Meu áudio caiu ou não? Tá ouvindo? Tô Ô, ouvindo. agora eu tô assim. Ah, tá. É só clicar nessa barrinha, nessa setinha lateral aqui. Não, mais pra esquerda. Mais pra Ah, baixo. aqui, ó. Isso! Isso. Pronto. Eu tinha dado lá. Eu tinha dado foi Ctrl mais ali, Ctrl menos. Obrigado. Beleza. Parece que não é da TI, né? De vez em quando o computador dá um. A interface homem-máquina aqui do operante fica fraca, né? Pessoal, então vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Então aqui já foi. Questão 6. Descreva os princípios, escreva os principais elementos básicos de qualquer sistema de organização empresarial quanto ao sistema de informação. Então tem processos organizacionais, podem definir o processo como a forma pela qual uma organização cria, trabalha ou transforma insumos para gerar bens ou serviços que são disponibilizados para os seus clientes. Uma forma mais simples de definir processo seria a maneira pela qual se realiza uma operação, seguindo normas pré-estabelecidas. As pessoas, né, são elementos básicos desse sistema, estão todos os trabalhadores que participam da empresa, funcionários diretos, indiretos, terceiros, consultores, executivos. Cada tipo tem um papel relevante no processo que disponibiliza bens ou serviços. Então aqui, repare a diferença quanto peopleware, enquanto pessoa se refere a qualquer tipo de recurso humano aplicado a uma atividade empresarial. Peopleware refere às pessoas com estreito contato com os recursos tecnológicos, hardware, software. Tem tecnologia que vai apoiar esses sistemas, então aí tem tanto hardware, e entra tecnologia, entra não só hardware como software, entra como sistema, como eu falei para vocês, banco de dados, telecomunicações, N tipos de dispositivos periféricos aí, dependendo da empresa, processo do negócio, que é a base do estudo do sistema de informação. Então, esse processo empresarial tem como elemento custo, prazo, qualidade de produção e satisfação dos clientes. A questão número 7 já é do. Deixa eu ver aqui. A 7, acho que já é do capítulo. Questão 7 ainda continua. É do capítulo 2 ainda. Que são. Estou tentando organizar aqui para vocês por capítulos aqui, tá? Quais são os quatro etapas da tomada de decisão? Explique. Identificação do problema, é a fase inicial. Isso aí, como eu falei para vocês, parece com engenharia de software, né? Essa identificação do problema como engenharia de requisitos, a proposta de solução seria aquela fase de projeto, né? Que você faz o projeto do software, né? Que nessa tomada de decisão aí seria a fase do desenho das possíveis soluções. Nessa fase são projetadas soluções. Escolha e implementação, então a construção da melhor solução já seria a parte de codificação do problema. E o teste da solução seria, por exemplo, a parte de teste de software. Então, só mostrei que partes aí, tentei voltar aí para o lado da engenharia de software. E o teste de solução, que é aquela parte que você vai ver se você conseguiu efetividade na solução do problema. Então, são essas 4 etapas aí na tomada de decisão, que é a identificação do problema, proposta da solução, escolha, implementação e teste da solução, certo? E a questão 8, 9 e 10 já é do capítulo 3. Explica 4 funções empresariais básicas, independente do seu tamanho. É manufatura e produção, que é a parte de criação de um produto, verificação de qualidade. Aí tem a parte de sistemas aí empresariais de venda e marketing, identificação de cliente, fidelização desse cliente, venda, finanças e contabilidade. Já seria sistemas já para quê? Pagamento de credores, criar livro caixa, seria a parte financeira da empresa.
Recursos humanos, que é contratação de funcionário, calcular hora extra, avaliar desempenho, benefícios de funcionário, então, e etc. Então, seriam sistemas já para esses controles. Questão 8. O sistema pode ser classificado de acordo com tipos de problema organizacional que eles resolvem, como sistema de nível estratégico, sistema de níveis táticos, sistema de nível de conhecimento e sistema de nível operacional. E a questão 10, nas perspectivas funcional temos os seguintes sistemas, que é vendas e marketing, manufatura e produção, finanças e contabilidade e recursos humanos. Comente cada um deles. Sistema de vendas e marketing, suas principais funções são gestão de venda, pesquisa de mercado, promoção, definição de preço, novos produtos. Sistema de venda e sistema de manufatura e produção. Suas principais funções são estabelecimento de metas de produção, compra, expedição, recepção, engenharia, operações, sistema de finanças e contabilidade. Principais funções são orçamento, livro caixa, cobrança, contabilidade de custos. Suas principais aplicações são livro caixa, contas a receber, contas a pagar, orçamento, sistemas de gestão. Sistema de recurso humano, principais funções são registro de pessoal, benefício, remuneração, relações trabalhistas e treinamento. Pessoal, tranquilaça a lista, né? Tranquilo. Então, eu identifiquei aqui na apostila, então, só mostrando para vocês, questão 8, que aqui são os tipos de funções e sistemas empresarial. Aqui, falar sobre os tipos de sistemas, certo, pessoal? Então, é isso. Alguma dúvida? Feedback de vocês? Gostaram do modelo de avaliação? Achando que tinha que mudar? Vou até parar a gravação aqui, tá, pessoal? Então, assim, como eu falei para vocês aí no início, hoje eu só apresentei mais ou menos uma visão do módulo 2 e a revisão dessa lista de exercício, tá?